nos últimos anos, o mês de julho tem sido um mês muito difícil. Os fantasmas saem dos armários. Vamos falar de previsões para a semana? Eu estou aqui com o Yubi Miranda e a Vanessa Toleski e a gente vai conversar sobre as previsões astrológicas para a semana que vai começar. Muita calma nessa hora, por favor, com carinho, Vanessa Toleski, o nosso spoiler da semana. Tenha paciência, é hora de desafios e conflitos. Bom, gente, temos aí, eu acho que 2 anos com esse programa de previsões semanais. Se você quiser pegar o histórico de quando tinha aspecto com Plutão, ainda mais com lunação, que é o que vai acontecer nessa semana, sempre foi um mês, não só uma semana, mas um mês de muita tensão, de perdas, de crises. Então, muita calma nessa hora. E a gente vai ter 3 temas essa semana. O primeiro é: tenha paciência, é hora de desafios e conflitos. O segundo é relações em revisão e os aliados na batalha da semana. Vanessa largou aquela bomba assim no início, e o Yubi também ainda falou, pode ver o histórico dos programas, mas aí no final tem os aliados, então eu tô aqui no like, que na verdade tinha que ter um símbolo aqui da Carol agarrada. Eu tô clicando no Carol agarrada nos aliados da semana. Se você também está aí agarrada nos aliados da semana, por favor, dê um like aqui no nosso vídeo. Antes da gente começar, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com o Marte ativado no seu horóscopo personalizado. É super fácil, a gente colocou aqui o link na descrição e eu vou te ensinar. Então você vai acessar a sua página do horóscopo personalizado, do Personare, e aqui na lateral, na lista de trânsitos, você tem todas as tendências que você está passando nesse momento. Você vai procurar pelo trânsito de Marte na casa, então aqui nesse exemplo, meu Marte está na casa 2, você pode ver aqui, você vai ler sobre essa área, que é a área justamente que Marte vai estar aí causando essa semana para você. Agora que você já sabe a área da vida que você está com Marte ativado aí, comenta aqui com a gente que setor é esse, que casa astrológica é essa que a nossa equipe quer dar outras dicas para sua semana. Então vamos lá, vamos entender esse conflito aí da semana, vamos destrinchar. Nós vamos ter uma lua nova na segunda-feira. É uma lua nova em Câncer, em oposição com Plutão. Câncer trata de temas muito sensíveis, como família, sentimentos, entes queridos, pais, terra, pátria, todos os temas de cunho muito emocional. A gente pode ter várias crises nesses temas. Então, a gente está aqui com uma semana de potencial de perdas, sejam afetivas, materiais, financeiras e, claro, situações difíceis também envolvendo países, porque Câncer representa o patriotismo, só que na interação com Plutão é um patriotismo exacerbado, é um patriotismo com poder, às vezes distorcido. Então a gente pode esperar conflitos em várias partes do mundo ou algum conflito bastante sério já estourando nessa semana. Além de tudo, a gente tem o Marte se opondo com Saturno. Esse é um aspecto que pode dar conflitos com polícia, com autoridades, e é um aspecto com uma característica também muito agressiva, muito truculenta, tá? Então, numa semana de disputa de poder, a gente pode esperar realmente grandes tensões, a gente tem uma atmosfera de perigo, e aí a ideia não é ficar paranoico, mas ser cuidadoso nessa semana. Além de tudo, Marte com Saturno é um aspecto que cansa muito fisicamente, drena energia, porque muitas vezes a gente está trabalhando muito aqui, ou a gente está cansado, a gente está lidando com doenças, também é possível, o eixo aqui é Virgem Peixes, e a gente também está lidando com obstáculos, tudo é demorado, tudo é travado, nada é fácil aqui. Por isso que a gente fez o pedido de paciência. E aí, no meio desse cenário, a gente tem mais 2 aspectos. Mercúrio quadrado com Júpiter até quarta-feira, ele dá um excesso de coisas e dá palavras também desmedidas. Mercúrio é a palavra, Júpiter é o excesso, tá? E a partir da sexta-feira a gente tem Mercúrio quadrado com Urano, que dá imprevistos. Então muita coisa vai estourar nessa semana. Nos últimos anos, o mês de julho tem sido um mês muito difícil e não é exceção. E a gente tem que entender esse momento e saber lidar com o que está aqui. Yubi, não consegui não pensar na guerra da Ucrânia, apesar da Vanessa ter falado que tem conflitos em várias partes do mundo, a gente vai ver, né, lugares
despontando essas notícias, você acha que tem algum outro aspecto que fale de algum acirramento nessa região ou não? É isso mesmo, a gente vai ver em vários lugares, ali é mais do mesmo? Cara, é uma boa pergunta com uma difícil resposta. Primeiro, eu noto que como já tem uma predisposição maior lá, porque lá não é nem predisposição, tá rolando a guerra. Então, com esse aspecto aqui que eu falei que é da lunação, a lua nova é o início de um ciclo de lunação, então vai durar até 16 de agosto. Então, tudo que a gente está falando aqui tem essa repercussão. Então, sim, lá, para mim, é mais notório o quanto que Rússia e Ucrânia pode acirrar ainda envolver aliados. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia pode tomar uma proporção maior e pode. E pensa só, o Sol, símbolo de líder. Marte também. Sol está oposto a Plutão, Marte está oposto a Saturno. Então existe a forte possibilidade de líderes, e não só, né, esses que estão envolvidos diretamente com guerra, mas líderes mesmo, líderes de empresa, personalidades, principalmente os homens, né? São todos símbolos associados ao masculino. Então tem esse risco, tem essa vulnerabilidade maior. É um convite, por mais desafiante que seja, para a gente demonstrar uma maturidade maior diante da divergência. E aí, como o radicalismo está muito grande, ainda mais com Mercúrio e Júpiter, Mercúrio e Urano, como o Vanessa citou, nossas palavras podem estar muito radicais, e aí fica difícil o entendimento quando a gente está com opiniões, com ideias muito fixas, são signos fixos, e acaba atrapalhando, né, o processo ali de entendimento, mas não tem como, né? É sócios, é empresa, funcionário, é agente com a pessoa parceira, então todos os conflitos, todas as relações que envolvem oposição, elas vão demandar essa maturidade, esse pé no chão, essa paciência, essa empatia e não ficar de mimimi, porque a gente vai estar com uma sensibilidade maior e qualquer coisinha a gente pode sentir como foi uma ofensa pessoal e transformar isso num barraco gigante. Então, eu falo sempre, a consciência salva. A gente está tendo consciência dessas possibilidades, desses comportamentos. Então, quando a gente for, a gente consciente é quando a gente vai lá, opa, a gente pode lembrar lá do que Carol e Hugo e Vanessa falaram e dar uma respirada e falar, então, sim, atividade física pode ser boa, administrar o tempo pode ser ótimo, porque igual a Vanessa falou, Mercúrio com Júpiter, Mercúrio com Urano, Mercúrio é o dia a dia vai estar uma loucura. A gente vai estar fazendo mil e uma coisa, a gente vai estar com uma cobrança, com uma pressão muito grande de Saturno ali em oposição. Então, administrar o tempo, ter tempo para descanso, ter tempo para o trabalho, né? Ainda bem que é uma época de férias, né? E isso aqui pode ser o caos dentro de casa, porque a criançada dentro de casa de férias também, os pais lá cheios de coisa para fazer, pode ser simplesmente isso, né? Os pais, muitos em home office ainda, tendo que lidar com o trabalho, que vai ter uma sobrecarga maior, e com a criançada pulando no colo ali e invadindo as lives, então as reuniões. Então, também é uma forma de se vivenciar isso aqui, em vez de reprimir e oprimir as crianças, né, colocar ordem na casa, administrar ali horários, ambientes, é o que esses posicionamentos estão indicando. Vanessa, eu convidei as pessoas a verem a área da vida que elas estão com o Sol e que elas estão com Marte, que vão ser as áreas envolvidas, né, nessas temáticas de conflito, para elas ficarem atentas, né? Tem casas específicas que você indicaria uma atenção maior? Quer dizer, aquelas são as áreas de conflito na vida de cada um, mas se a pessoa tiver com a casa, sei lá, 7 envolvida, tem casas que pedem um cuidado maior? Bem interessante a pergunta, Carol. Onde você estiver com Marte, você vai estar vivendo oposição com Saturno. Nessa casa, nessas duas casas, é que você vai ter que ter a chamada paciência e buscar meios racionais de resolver. Uma das coisas que é muito comum com Marte com Saturno é brigar com uma empresa. E a empresa não vai te escutar, tá? E aí você vai ter que ir para o PROCON. Então você vai ter que arrumar meios oficiais de resolver assuntos difíceis. Aqui é uma tendência a não ser escutado. Ou você vai ter muito mais trabalho em resolver alguma coisa. Então, é nessa área que você vai ter que ter paciência. Já na área em que você está com o Sol, pode aparecer alguma questão
pode ter alguma percepção, inclusive. Então, de repente, vou dar um exemplo qualquer, um amigo, uma amiga muito controladora. Nessa semana, talvez você vai perceber que é uma pessoa legal, mas que se excede. E aí, isso vai te desagradar, porque a gente sempre quer olhar o lado positivo das coisas e tal. E aí vai vir o Marte com Saturno, que é, como é que eu lido com isso? Tá? Como é que eu dou um limite para isso? Estou dando um exemplo qualquer, pode ser um amigo, um chefe, qualquer pessoa pode assumir se viesse. Então, na área do Sol com Plutão, a gente vai ter sensibilidade, tá? E na área do Marte com Saturno, a gente vai lidar com algum problema muito concreto. E aí vem tudo isso que o Yubi falou. Será que a gente vai se deixar levar somente pelo sentimento? Ou a gente vai atuar um pouco com a razão, que seria o que o Saturno está pedindo no meio dessa história? Então, dá para cada um dar uma de astrólogo júnior e tentar entender sua vida, que é o que a gente tenta fazer aqui nas previsões, que é levar a astrologia para as pessoas, para que elas usem essa ferramenta e entendam a semana sem ficarem indo para a inconsciência, é o que a gente tenta fazer. Adorei, Vanessa, porque é justamente isso, né? Às vezes a gente só vê a previsão negativa e fala, se joga naquilo, né? Já aí mesmo que briga, já vê que é uma semana ruim, e aí justifica com os astros, né? Usa a justificativa astrológica. Na verdade, não, a gente está aqui dando as prévias para você não se surpreender com as notícias, né? Para você se preparar para as notícias e na sua vida pessoal você usar as dicas que estão sendo dadas aqui, ainda mais com as áreas da vida já mapeadas para você também não ficar que nem cego em tiroteio, né? Tipo, não sei para onde eu olho, da onde que vem o conflito? Vem dessas áreas que a gente já sinalizou para você no horóscopo personalizado. Então podemos ir para o nosso segundo tema, Vanessa. Relações em revisão. A partir do sábado, Vênus vai começar um movimento de retrogradação. E essa retrogradação só vai terminar no dia 3 de setembro. A retrogradação de Vênus é sempre um momento de revisão nas relações, em que a gente vai observar como que a gente está se relacionando, se as relações estão tendo uma proporção, se eu estou dando o mesmo que eu recebo. É um momento, sim, de revisar relações, mas tem que tomar um certo cuidado com a exigência, com a super exigência, porque perfeição não existe. Só que a retrogradação não combina com sair correndo. Ela fala muito em você observar as coisas. Eu tinha que melhorar isso aqui, eu tinha que aprimorar essa área, tá? Só que é um momento de reflexão e não tanto de sair fazendo as coisas de qualquer maneira, porque planeta retrógrado não implica em ação direta, tá? Essas são algumas pistas. As revisões vão acontecer no signo de Leão e tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com amor, que é tema de Leão, tem a ver com filhos. Enfim, Leão puxa muito os próprios temas de Vênus, né? Que são temas de prazer e afeto. Tanto que aqui pode ter aquela reflexão: volto para fulano de tal ou não volto? Os fantasmas saem dos armários. E é interessante o leão, porque o leão tem a ver com criança, igual a Vanessa citou, e aqui a gente vai estar no mês de férias. Então, aqueles pais, por exemplo, que são separados, que não ficam muito tempo com o filho, pode ser essa volta, esse retorno de um contato maior com a criança. E vale a pena, né, os pais, né, sejam separados ou não, o fato de estarem mais juntos com os filhos nessa época, por ser férias escolares. Aqui uma revisão da sua maneira de lidar com os seus filhos, ou netos, afilhados, sobrinhos, com as crianças em geral, com a criança interior também. O que você pode fazer? Você estava lá, eu adoro os planetas retrógrados porque eles mostram uma segunda chance, terceira, quarta chance. Então aqui você se dá uma segunda chance, espera aí, o que eu posso fazer para minha criança interior? O que eu estou precisando fazer para me alegrar, para me sentir bem, sabe? Que voltar a fazer algum hobby. Então, vale a pena essa reflexão e essa retomada durante esse período. E outra dúvida, Yubi, vai ter aquela volta de casais famosos? Você fala, nossa, fulano tinha terminado, voltou, tem também isso? Ainda mais nessa semana, que é uma semana e um mês, né? 30 dias aí, até metade de agosto, que a gente vai ver término pra caramba, porque são oposições envolvendo Sol, Plutão, envolvendo Marte, Saturno. Oposição é relação, né? Terminou, mas avaliou, voltou, então sim, demais. Uma outra coisa que eu queria falar, como o Vênus tem muito a ver com aliados, né? Com quem você faz parceria. Então, aqui, aquele país que estava apoiando, o outro país muda de ideia, vai para outro bloco.
né, mudou de casaca, foi para o outro lado, era para cá, e participava daquele bloco, agora não, desse grupo, mas não. Então tem esses rearranjos e tem essas possibilidades de rompimento, traição, não só entre famosos, mas entre países também. Agora vamos para esses aliados, porque até traição vai rolar, algum aliado tem que ter, Vanessa. Que história é essa desse terceiro tema? Os aliados na batalha da semana. Esses aliados vão fazer muita diferença. Primeiro, até a terça-feira o Sol está em sextil com Urano. Esse aspecto é um sopro aí de algo mais solto. Então, o Sol oposto com Plutão, ele é muito denso, ele é obsessivo, ele é encucado. O Sol com Urano, ele fala assim, mas calma, não vá tanto a ferro e fogo. Ele ajuda a se descondicionar, tá? Não se prender. Urano não gosta de se prender. Agora, ao longo da semana, o Sol também está num bom aspecto com Netuno. Netuno, para a astrologia, ele tem muito a ver com o quadro todo da história. E para quem usa essa esfera, com a parte espiritual também. Então, às vezes, a gente está num conflito qualquer, tem uma parte nossa que fala assim: ah, mas o fulano, a fulana tem tal defeito, né? Porque a gente vai ver os defeitos muito claramente nessa semana. E o Sol com Netuno, ele tem compaixão. Ah, tem tal defeito. Mas você já viu a infância da pessoa, como é que foi? Como é que é a vida da pessoa agora? Por que, que ela age assim? O Sol com Netuno, ele tenta arrumar um propósito, seja para uma pessoa ou para uma situação, tá? E uma excelente notícia é que no final do sábado, o Sol entra em Leão. Por que, que é uma excelente notícia? Porque Câncer não é um bom signo? Não, gente. Nós, astrólogos, amamos os 12, tá? Não tem essa. Só que quando o Sol entra em Leão, depois de um final de temporada de Sol em Câncer tão dramática e tão emotiva, quando o Sol entra em Leão, ele entra com aquele sopro de calor, vitalidade, acreditar em si mesmo, tá? E isso pode ser importante, especialmente se surgirem questões difíceis ou tóxicas, como o Yubi colocou. O Leão é assim, tá? Tal pessoa tem tal problema, mas e eu? Eu tenho que cuidar de mim. Só em Leão é isso, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha vida, não de imediato, tá? Porque esse aspecto do Sol com Plutão ainda reverbera até o início da próxima semana. Mas a gente tem uma atmosfera mais calorosa e de mais crença em si mesmo, que eu acho que seria o Leão. O que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu reajo perante os eventos? E tem mais um aliado que eu acrescentaria, principalmente para nós brasileiros, porque essa lua nova, o mapa da lua nova, que é o início da lunação, tem um ascendente em Sagitário. Então, vamos encarar as coisas com mais leveza e com bom humor, que vão ser extremamente necessários. Eu vou aproveitar que a gente está falando aí de revisão dos nossos prazeres, do nosso querer, convidar você para uma aula aberta que a gente vai ter com a Nayara Tomaino aqui no dia 19 de julho. A gente tem conversado muito sobre o que a gente faz sem querer, sem ânimo, né, sem prazer, e o que a gente faz com o olho brilhando. E é justamente sobre isso que ela vai falar, sobre propósito de vida. Quando a gente está vivendo o nosso propósito, a gente faz as coisas com o olho brilhando. Então a Nayara vai dar uma aula pra gente sobre como que a gente identifica o propósito no mapa astral. A gente convida vocês, o link está aqui na descrição. Então essas foram as previsões da semana. Se você não comentou, comenta agora aqui com a gente que área da vida você está com Marte aí em trânsito, porque você vai precisar de ajuda nessa área. A nossa equipe quer continuar dando dicas para você. E é claro, acompanha a Vanessa Teleski e o Yubi Miranda nas redes sociais, que eles continuam dando dicas de astrologia. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que sempre que a gente lançar um novo programa, você recebe um aviso. E eu te vejo no próximo vídeo.